boa tarde a todos. Estamos na sessão de apresentação do livro Da Ficção à Realidade, em ano de confinamento, uma coletânea de autores médicos, organizada pela doutora Maria José Leal. Estamos em direto nas plataformas digitais que, graças ao vírus, nos têm revolucionado a nossa vida. Passamos agora um vídeo sobre esta coletânea. Existiu há muitos séculos um rei tirano que invadiu um grande número de países, matando de forma cruel os povos e fazendo depois gala em exibir na própria cabeça as coroas dos monarcas que sacrificava. No Olimpo, o Concílio dos Deuses resolveu reduzir o monarca sanguinário a uma criatura invisível, condenando-o a viver com as coroas que arrebatara encostadas no seu corpo, a deslocar-se e a sugar através das mesmas o seu sustento. Este é um excerto do texto da ficção à realidade que Luís Lourenço escreveu para o Boletim de Março de 2020 da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos. Associação fundada em 1969, que em 2019 comemorou o seu cinquentenário. Estávamos sob o flagelo do Covid-19 e, pior do que o dito cujos, estávamos sob o flagelo de todas as consequências da disseminação da pandemia. A depressão do medo, o assessor mais maléfico de todas as pragas. Do medo da morte, a única viagem confirmada. Do sanitariamente ou politicamente correto com que a informação nos bombardeava e da capacidade de adaptação a uma nova forma de vida. O texto do nosso decano, situado no território dos mitos, trazia a lufada de imaginação e de descompressão de que todos necessitávamos. Luís Lourenço lançou o mote, eu lancei o desafio. À guisa de cadáver literário, escritores médicos convidaram os malefícios e as vivências que experimentaram causadas pelo rei tirano, agora renomeado Covid-19. A presente coletânea vem a público pela Chiado Editora e reúne poesia em prosa de 15 autores médicos. São eles os portugueses Ana Ferreira da Silva, António Rodrigues, António de Trabulo, Baltazar Matos Queiro, Carlos Vieira Reis, Helena Homem de Melo, Luís Lourenço, Manuel Fortuna de Martins, Maria José Leal, Maria de Sá de Barroso, Rui Melancia, a luso-brasileira Selma Batalha, residente em Macau, o equatoriano Guilherme Alvarez, o alemão Harald Rausfuss e o brasileiro Meraldo Zisman. Júlio Pego, psiquiatra, escultor, pintor, artista multifacetado, é o autor deste vídeo. Deixo-vos com o autor da capa, o cirurgião e artista plástico Pedro Miguel. O presente projeto de capa para este trabalho, para esta coletânea de autores médicos, surgiu-me e tem uma síntese em que se tenta dizer simplesmente como foi realizada a ideia. Tal como a pequena medusa, a caravela portuguesa, que faz aparições de surpresa na costa portuguesa, também este vírus, o Covid-19, surgiu sem se anunciar, com uma capacidade infestante absolutamente impensável. Estas características comuns aos dois elementos fizeram-nos criar, numa série de 5 trabalhos, um conjunto em que morfologicamente temos a caravela, temos o vírus e dentro do vírus fomos incluir os elementos que no fundo são mais atacados. A parte cardíaca, os órgãos respiratórios, o rim e basicamente é isto. Da ficção à realidade em ano de confinamento. Coletânea de autores médicos organizada por Maria José Leal
numa edição da Chiado Books. Escutamos agora a doutora Maria José Leal, organizadora da coletânea. Boa tarde, é um gosto enorme estarmos aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome pessoal e em nome da SOPM. Temos aqui o Presidente, 2 ex-presidentes e alguns autores representantes dos 15, que não é possível estarem todos presentes. Aliás, está outro autor ali presente na sala. Agradecer à secção regional da Ordem dos Médicos do Centro esta agradável iniciativa, este convite para virmos apresentar este livro, com a vantagem de ultimamente não estarmos habituados a estes mimos lá na nossa cidade do Sul. De maneira que, em primeiro lugar, o nosso agradecimento à secção e ao seu presidente, o Dr. Carlos Cortes. Ora bem, já ouviram o anúncio deste livro, foi feito no vídeo. Isto foi um vídeo realizado pelo Júlio Pego, que é um artista plástico, psiquiatra, vice-presidente da SOPM, e que fez este vídeo a pedido. Foi a editora Chiado que pediu para fazermos um pequeno vídeo, e ele fez-nos, portanto, é um artista que se dedica também à videoarte e ao cinema, e fez este vídeo. Em relação a este livro, portanto, tem vários capítulos, temos diversos autores, estamos aqui na mesa alguns presentes, e eu gostava só de dizer 2 coisas rápidas. Uma é o grande agradecimento ao Luís Lourenço, que é o pai deste livro. Portanto, foi em função de um texto dele que eu me lembrei de fazer alguma coisa quando estávamos todos fechados e todos a pensar em assuntos desagradáveis, e ele nos manda um texto maravilhoso, passado no Olimpo e em tempos imemoriais, e eu lembrei-me a propósito do Cruzeiro Seixas, que era em 2020 o centenário dele, de fazer um tipo de cadáver exquis literário, uma batota, porque o cadáver exquis, portanto, o artista seguinte não conhece exatamente a obra do anterior, mas nós fizemos a batota, também não somos artistas especializados em surrealismo, e assim surgiu isto. Foi absolutamente espontâneo. Eu lancei o mote e tudo o que veio foi absolutamente espontâneo. Não houve elaboração de programa, as pessoas foram mandando os textos, e os textos são muito variados, que eu organizei em capítulos que se assemelhavam. Outro agradecimento que eu quero fazer é ao nosso grande amigo também, Carlos Vieira Reis, que foi a espalda que eu tive para a organização deste livro. Ele animou-me imenso a seguir em frente e a não desistir, e também quero aqui fazer o meu agradecimento público ao Carlos Vieira Reis, que tem sido um amigo incansável em tudo o que diz respeito às letras. Portanto, aos outros não vale a pena estar a agradecer, porque eles vão falar a seguir, o nosso presidente, o António Trabulo, e queria só fazer uma referência a que há um tema que neste livro tem sido arredado da sociedade, e que é a morte. Eu tenho sobre a morte um conceito que não é muito ortodoxo neste momento, e a este respeito eu gostava de ler um poema do Baltasar Queiro, que também foi nosso presidente da SOPM, e que tem um poema sobre a morte é viagem. Morte é a viagem do vazio para a vida, é caminho do fútil para o nada, representa a derradeira ida, longa marcha não mais acabada. Quando eu morrer, liberto enfim da vida, essa carga pesada e dolorida que herdamos ao nascer, minha alma acusa-me de falida,
meu corpo de nauseabundo ferida que a todos enjoou e fez sofrer. Eu também tenho um poema aqui sobre a morte, mas, portanto, não vou ler porque é muito longo e para não me estar a alongar. Só uma pequena referência mais ao nosso António Rodrigues, que está ali e que esteve presente numa mesa em Mirandela, que também tivemos um convite da Câmara Municipal de Mirandela para apresentar este livro, e que tem um texto extraordinariamente original, porque todos nós falamos acerca de nós, somos mais nós que estamos no texto, e ele faz um texto extraordinariamente interessante em que não somos nós, o protagonista é o vírus. Inspirada nisso, eu também fiz um poema que não está publicado aqui, porque este poema é posterior à publicação do livro, mas foi inspirada no texto do António Rodrigues, que está ali, que eu fiz também, o vírus um protagonista, porque o vírus é gente. Nós estamos cá como carreirinho de formigas, eu costumo dizer que a mãozinha rechonchuda de um bebê esmaga. E o vírus está muito antes de nós e vai continuar muito antes de nós, muito depois de nós. E o texto é o seguinte, foi publicado já numa coletânea organizada por António Lourenço Marques, Leocádia Gali e Pedro Salvado, de Castelo Branco, e que diz assim: Corona ao espelho. Ando por aí há muito, logo por ocasião do tempo, quando Cronos apareceu depois de Nix. Sou uma sequência de proteínas, mais uma capa de lípidos envolventes, enfeitado por extravagantes espículas lindas que fizeram a quase lusitana Juna Almeida, mais o Saxão Tirrell, ao descobrirem-me. Não minúsculo e invisível aos olhos comuns, mas ampliado, muito, muito grande e belo. Deram-me o nome de Corona, inspirados que foram nos latinos adornos, atributo hierárquico de heróis ou de portentosos nobres. Nix, a rainha da noite, a que é antes do tempo, até agora pouco se importou comigo. Tenho estado entregue aos desígnios das arcas, que velam pelos ciclos de todas as criaturas, e também das moras de poder incontestável, que ditam o destino dos mortais e até dos deuses. As minhas proteínas foram sofrendo mutações, e no grande engenho do equilíbrio das espécies, tornei-me não uma catástrofe, mas praga oculta. Uma pandemia proliferando sem freios em moribundos, atabafados e ofegantes, ou enigma a deslindar, anódino, inocente, noutros imunes e saudáveis. Olho-me ao espelho. Vejo o mandatário das parcas a cumprir missão, espanar um sistema perturbado. Medito nas armas que uso, dolorosas e nefastas. Apelo às moras, quiçá as mais sagazes e operativas, a comutar a minha arma pneuma por outra, menos perturbadora, mais branda e plácida. As moras perdem-se em resultados em deambulações gregas, filosóficas, matemáticas e estatísticas. Apelo a Nix, que justa e benévola, pronta responde. Promete comutar a arma pneuma a energia FOAT. Quando a humanidade banir o medo e a angústia, toda a passagem ocorrerá sem sofrimento e sem dor. Quando fará o caso Vera Reis, o caso Vera Reis a seguir, o caso Vera Reis. O caso Vera Reis. Passamos a palavra ao Dr. Carlos Vieira Reis. Deixe para o fim. Deixe para o fim o trabalho. Deixe para o fim o trabalho. Bom, eu vou falar pouco, porque tenho pouco para falar. E vou começar por uma coisa que não tem a ver exatamente com o livro, tem a ver com o prazer que eu tive em voltar a Coimbra. Foi a minha terra fundadora de médico, e que agradeço sempre que cá venho. Agora que sim, falarei do resto. Em relação ao livro, aderi com gosto a entrar na participação do livro e entendi que
que seria uma forma boa de eu sobreviver. A minha forma de combater o Covid, era efetivamente fazer com que eu estivesse vivo. E era, primeira coisa, manter o confinamento, que eu não gosto, que não gosto, e portanto era uma coisa que é contra a natura para mim, mas tinha que arranjar outro caminho. E o caminho que eu encontrava era exatamente trabalhar, coisa que eu gosto de fazer, e escrever. E, para além de escrever isto, eu podia escrever este livro, podia fazer outra coisa ótima, que era agarrar em livros que eu tinha para acabar e que não sei quando é que os acabaria, porque tinha também outras coisas para fazer. E pronto, foi isso que eu fiz. Fiz um texto sobre isso, dizendo que o Covid para mim tinha sido ótimo. Tinha sido ótimo porque me tinha permitido produzir obra. Foi a minha salvação, foi o trabalho que eu tive. E durante esse tempo consegui acabar 3 livros, que me deram muito gozo em fazer, e que me permitiram pensar logo que, apesar de tudo, o Covid não vai parar, o melhor é entrar já no quarto. E foi o que eu fiz. E agora, por falar, a Maria José falou na morte e que a morte não foi tratada, eu já agora meto esta coisa que não tem a ver diretamente com isto, mas também tem. Exatamente este 4º livro, quer dizer, que está acabado, mas está em revisão, é um livro que tem um título estranho e enganador, que se chama A Tertúlia dos Prazeres, mas que efetivamente não tem nada de prazeres, tem exatamente com a morte. Chama-se Tertúlia dos Prazeres porque é uma conversa inventada, quer dizer, com todos os que estão enterrados no cemitério dos prazeres, mas que nós não sabemos, quer dizer, como é que eles estão. Eles ainda não subiram na ascensão, ainda estão no pousio, nunca se sabe para onde é que vão, ou se vão, podem ser salvos, mas estão lá. E um dia um deles descobriu, quer dizer, que podia falar com os outros, porque as pessoas falavam, mas falavam com eles. E no dia em que descobriram que podiam falar com eles, começaram a falar. E constituíram então uma tertúlia que faz isso. E aí trata-se da morte, quer dizer, e da vida, quer dizer, porque é evidente que eles falam, a morte deles leva-os a reconstruir a vida. O fim, a finalidade deles, como mortos, é inventar, é aumentar o conhecimento, é trocar o conhecimento, é fazer vida. É exatamente o contrário. Mas é que isto tudo resulta, quer dizer, do Covid e de escrever este livro. Provavelmente eu nunca teria pensado na Tertúlia dos Prazeres, nem disto, se não fizesse este livro. Portanto, para mim, este livro tem esta importância. Primeiro, colaborei com gosto. Segundo, fiz aquilo que eu escrevi, foi um bocado contra o normal. Quer dizer, estar a dizer bem, começa por dizer, ainda bem que eu fiz isto, numa coisa destas do Covid, não estaria bem. Mas, quer dizer, achei que sim, foi isso que fiz. E agora todo este resto que eu agora disse. E não tenho muito mais para vos dizer, não é? Quer dizer, o resto está no livro. Quer dizer, é só isto. Se quiserem perguntar alguma coisa, perguntem. Obrigado. Dr. Carlos Vieira Reis, muito obrigado. Eu agora passava a palavra ao Dr. Luís Lourenço, médico especialista em radiologia, contista e poeta, e foi ex-presidente da SOPEAM. E coautor... É o pai do livro, é o pai. É o pai do livro, muito bem. O pai vosso. Saúdo o Sr. Presidente da Região Centro da Ordem dos Médicos e todos os colegas e amigos presentes. Muito me apraz estar agora nesta cidade e nesta casa. Cidade onde me formei e casa onde fui sempre bem recebido, nomeadamente quando do lançamento de alguns dos meus livros. Penaliza-me a ausência de dedicados colegas e amigos que algumas vezes me deram a honra e a alegria da sua presença, o que hoje não poderiam fazer, mesmo que o desejassem. Coimbra transporta-me com saudade ao dia em que há 65 anos me apiei na linha do Oeste,
vergado ao peso de uma mala desmesurada e desprovida de rodas, um luxo que na época não existia. O meu entusiasmo e a minha ansiedade não tinham limites. Vinha iniciar um novo patamar da minha vida, mas também experimentar alguma vivência de boêmio, que teria lugar sempre que a iluminação elétrica claudicava à noite, o que nesse tempo era frequente. Tal ocorrência aliviava-me o peso da consciência, sabedor dos sacrifícios a que os meus pais se sujeitavam para que eu um dia, e no seu dizer, fosse alguém. Naquela tarde, já a luz crepuscular se alongava como um manto pela Baixa Coimbrã, fui solenemente abordado na Estação Nova pelo Chico da Académica, de ponta de cigarro bailando-lhe sobre o lábio inferior e de chapéu de bagageiro de pele eriçada, mirando as estrelas. Para meu espanto, mal aquele anfitrião me enxergou, logo me tratou gentilmente por doutor. Com a repentina promoção, o meu espírito subiu até às nuvens ao julgar tal tratamento como uma premonição, como um bom augúrio. Porém, toda a alegria logo se esfumou ao reparar no ar feliz e senão zombeteiro, como agarrou uma choruda gorjeta, pagamento antecipado do seu serviço, e a forma algo matreira, como me impingiu uma farda estudantil, velha, retalhada e pejada de emblemas. Tal equipamento, capa e batina, fora, no seu dizer, pertença de um jovem que logo, ao primeiro ano, desistira do curso. Entrados no Chevrolet que para mim requisitou, o Chico sentou-se no lugar dos altos dignatários, mesmo dos que se nomeiam simples passageiros, e deu ordem ao motorista que subisse ao número 4 da Coraça de Lisboa. Era a mansão que eu lhe indicara e onde iria viver pomposamente numas águas furtadas, em cujo espaço era obrigado a deslocar-me meio acocorado na zona de menor pé direito de um telhado sem forro. Saudosos tempos. Uma outra razão para o meu regozijo prende-se com o motivo que aqui nos trouxe. O lançamento de um livro a que os brasileiros chamam Pisa Literária, feita com a participação de vários autores, neste caso elementos da SOPEAN, da UMIAL e da UMEM. Talvez esta obra não chegasse a vir a lume, não fosse o espírito irrequieto de um elemento da SOPEAN chamado Maria José Leal. Conhecia há 28 anos e com maior pormenor desde 1904, altura em que, como presidente da sociedade, substituiu o querido amigo e ilustre escritor Dr. Carlos Vieira Reis, tendo com ambos e outros companheiros percorrido numerosas cidades de vários continentes no âmbito da nossa sociedade, da União de Médicos, Escritores e Artistas Lusófonos e da União Mundial de Escritores Médicos. Sempre trabalhando na penumbra, que é o seu modo de estar na vida, a Maria José tem sido, desde que anda nestas lides, um dos principais motores e veios de transmissão da nossa sociedade. Foi assim, mais uma vez, que, fazendo fermentar uma despretensiosa lenga-lenga minha, conseguiu mobilizar um considerável escola de escritores e dar forma a este livro, que, além do seu valor literário, irá ser por muitas décadas um testemunho e uma referência de um drama que, nos tempos de hoje, atingiu toda a humanidade. Da minha parte, deixo-lhe o meu agradecimento pela ajuda que me deu e pela segurança que me transmitiu durante os 6 anos em que trabalhámos em conjunto como elementos da direção a que presidi. Estou seguro que todos os escritores, poetas e artistas presentes subscreveriam as minhas palavras. Obrigado por me terem escutado. Eu passo a palavra agora à doutora Maria do Sameiro Barroso, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, tradutora, ensaísta e que é atualmente a presidente da direção do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos, que é também coautora da Ordem
e que tem tido uma colaboração muito próxima com a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que muito estimamos e agradecemos. Muito obrigada pela gentileza das suas palavras. Eu queria lhe agradecer, Dr. Carlos Cortes, a gentileza de receber de receber uma apresentação desta obra, que eu acho que é importante para os médicos. Como é evidente, os médicos não poderiam ficar calados numa altura em que, pelo mundo todo, surgem antologias dedicadas a este tema. Portanto, a pandemia tornou as pessoas muito frágeis, e houve 2 aspectos importantes que começaram a preocupar as pessoas, que habitualmente não preocupam, pelo menos tanto. Que foi realmente a história da medicina, como é que toda a gente fala sobre as pandemias, toda a gente agora fala sobre a peste, mesmo não sendo médicos, e tentar perceber como é que as outras pandemias acabaram, como é que nós vamos sair disto. Outro aspecto foi a poesia, que também teve um aspecto muito relevante, sobretudo no primeiro ano, né, da pandemia e de confinamento, que foi o grande período de admiração e espanto. E as pessoas procuraram muito pensar, procuraram entender-se um espaço de solidariedade e de entendimento com os outros, de resistência contra o vírus, resistência contra a morte. Portanto, isto foi um movimento a nível mundial. E, obviamente, aqui em Portugal, nós, os médicos, teríamos que estar presentes. O PEN Club organizou também uma antologia, uma enorme antologia na qual colaborei, com poetas de 56 países, grande parte dos quais foram convidados por mim, e na qual colaboram imensos médicos. E só assim, um pouco à parte, gostaria de dizer que há organizações como estas de médicos, escritores e artistas por todo o mundo. O PEN Club é também uma organização mundial, portanto, que está em muitos países, não está em todos. No entanto, eu ando pelo mundo, em festivais de poesia, em congressos de História da Medicina, e encontro imensos médicos que não estão afiliados nestas 2 organizações, por todo o mundo, e apresentar trabalhos de muita qualidade, pessoas com muito talento, e fico muito orgulhosa, porque acho que os médicos, além do seu trabalho de verem os doentes, fazem também um trabalho cultural que eu acho que não é muito valorizado, e que acho que é uma mais-valia que nós damos à sociedade. Portanto, nós contribuímos, além da parte médica, nós contribuímos culturalmente e significativamente nesta área. Portanto, obviamente, esta antologia tinha que existir. Se não fosse este pai, seria o outro, ou seria a mãe. Teria que existir, porque as coisas são assim mesmo. E, obviamente, os médicos têm algo a dizer, e o livro está muito interessante. Há um aspecto também muito curioso, uma característica dos escritores médicos, que é a consistência científica com que escrevem. E isto foi muito evidente nos poemas que a Maria José leu. Portanto, os médicos escrevem de uma forma diferente dos outros escritores. Porque, se repararem, não é, a gente pega em qualquer obra literária e, portanto, a medicina está presente, é fundamental na sociedade, em todas as sociedades, porque as pessoas precisam de saber como é que estão as coisas, qual é a situação, se há resposta para a sua situação clínica, não é? Quando adoecem, como é que são as coisas. Isto são aspectos que interessam a todos os seres humanos. E os médicos, portanto, abordam estes aspectos com um conhecimento científico que os outros escritores não têm.
Isto não tem nada a ver com o talento, mas eu acho que é um aspecto muito original da arte médica. E falei dos poemas que a Maria José leu e, obviamente, se olharmos para a pintura do Dr. Pedro Miguéis, isto também não podia ter sido feito por um não médico, como é óbvio. Portanto, um não médico poderia, enfim, fazer qualquer coisa, portanto, e fazem com certeza, porque há sempre os autores que se inspiram. Agora, fazer uma pintura com esta densidade e com este conhecimento médico, juntando ao seu talento artístico, eu acho que é também uma grande mais-valia para nós médicos, autores, escritores e pintores. Portanto, estou muito feliz, muito orgulhosa com tudo isto e acho que, portanto, há outro aspecto muito interessante desta antologia, que isto agora já é uma coisa mais especial. Os médicos habitualmente não falam da morte, e eu falei disto na apresentação do livro do PEN Club. Habitualmente as pessoas não falam da morte e nos congressos médicos não se fala habitualmente da morte, só se fala nem de poemas, mas quando vamos aos congressos de cuidados paliativos, e eu trabalhei nessa área como médica de medicina familiar, inevitavelmente surgem os poemas, surgem os quadros. Porquê? Porque, como diz aqui um colega, perante a morte tornamo-nos todos filósofos. Não há mais nada a dizer perante a morte, se não pensarmos sobre nós próprios, no caminho que fizemos e no contributo que demos para a vida. E, enfim, está no nosso contributo e na beleza que conseguimos trazer ao mundo. Enfim, a nossa mensagem, tanto de médicos como de escritores. Não sei se há espaço para ler o meu poema, se não, acho que já falei muito. Ai, meu Deus. Bom, então eu vou ler o poema. Nenhum nome conheço, apenas rostos escondidos, tomando conta dos jardins etéreos da felicidade, beleza e crédula inocência. Nenhum nome conheço, nenhuma sombra tenho para culpar. Um dia, diz-se, os morcegos espalharam o seu voo noturno. O veneno evolou-se de jaulas sujas e os dias começaram a escurecer, paralisando o mundo com impotência e medo. Nenhum nome conheço, nem rosto, nem entendimento. Apenas máscaras, viseiras, luvas. Proteção geral, tentando fazer parar os ventos do caos. A pestilência que se espalhou no sangue animal e nos fluidos humanos que sugam o mundo em pulmões obstruídos. A vida asfixiando em espículas de venenos do coronavírus. Nenhum rosto conheço, nem palavra, nem feitiço mágico. Não vejo maneira alguma de limpar o mundo. Este lugar assombrado de gotículas contaminadas, rostos exaustos e céus luminosos de esperança e solidariedade que despontam na obscuridade iridescente de uma guerra sem qualquer precedentes. Muito obrigada. Agora iria passar a palavra também a um coautor do livro, o Dr. António Rodrigues. Pode falar no púlpito. Se quiser, pode falar no púlpito, se for mais prático. Bom, antes de mais, boa tarde e obrigado por poder estar aqui. É um prazer estar convosco. Foi um gosto responder à proposta da colega Maria José, no sentido de fazer um pequeno texto para o livro. Bom, hoje vou-vos dizer o porquê. E certamente achar-me é um louco, mas de poeta e louco temos todos um pouco. O Pedro Miguéis viu o vírus e pintou. Eu
achei que deveria fazer as crónicas, escrever as crónicas do reinado. Mas para isso tive que o ver. E hoje vou-vos dizer o que vi. Cá está. Não é que a partícula tem uma vesícula em forma de seio. Aqui bem no meio. Haja consciência. À luz da ciência isto não pode ser. Para acontecer, é certo e sabido, só pode ter sido mera distração, manipulação, loucura do autor, qual gesto de amor por filho gerado, com pouco cuidado, e manco o vendo, lhe apanha um remendo, sem apelo ou agravo, espetando-lhe um cravo. E sem pejo ou receio, lhe cria um seio. Esqueçam teorias e vejam vossas senhorias, o que a atitude lunática acabou por dar na prática. Em grito de dor, gritou com rancor e à sua maneira disse tanta asneira que dava um tratado se fora registado. Esquivo e avesso, embora tropeço, abocanhou o mamilo e em grande estilo bebeu e gostou, espremeu e mamou e daí em diante, em cada instante que a fome lhe dava, sorria e mamava. Cresceu como um touro, pôs-se um besouro, gordo e anafado. Acabou rejeitado como se emprestaste, ou megera que baste, e o tosco bicho foi parar ao lixo. Vexado e humilhado, viu chegada a hora de saltar cá fora e mostrar seu valor ao progenitor. Achou-se engraçado, príncipe encantado, apto para o treino, por mor do seu reino. Pensando na trama, replicou a mama, vestiu a figura, botou a armadura, vendo-se ao espelho com barbas de velho, achou que o caminho não se faz sozinho. Queria outros mais, mas sem genitais ou fêmeas por perto não batia certo. Em desespero estrebuchou, gemeu, esperneou, espelinhou-se, ganiu e sem se dar conta pariu. Que honra, que felicidade, que altivez, que vaidade sentiu nesse momento. Era seu firmamento. Repetiu então o feito, aprimorando mais jeito, e em orgasmos sem controle foi parindo sua prole. Assomou à boca da mina, vendo-se em plena China. Achou a espaço pequeno para quem quer mais terreno. Olhou então sua gente, galgou 2 passos em frente, altivo, inspirou fundo e sem lapsos decretou: mundo. E é este o princípio da história que me levou a escrever o texto que mandei e está publicado com os colegas, os ilustres colegas que se prontificaram a escrever e a fazer, digamos que um livro, eu não queria dizer um livro, mas pelo menos algo que fica como a recordação futura, como memória futura, que é sempre importante. Obrigado. Muito obrigado, Dr. António Rodrigues. Eu agora iria passar a palavra ao Dr. António Tabulo, Presidente da Sociedade, ex-chefe de serviço de neurocirurgia do Hospital dos Capuchos, e que é agora o Presidente da Sociedade Portuguesa dos Escritores e Artistas Médicos. Reitero os agradecimentos à hospitalidade da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e do seu Presidente, Carlos Diogo Cortes. Saúdo a mesa e saúdo a assistência. Eu contribuí para este livro com um título pequeno, retirado de um livro que escrevi mais ou menos ao mesmo tempo e a que chamei Crónicas da Peste. A ideia de publicar obras coletivas germinou entre nós e terá seguimento. Estamos a preparar, começamos há muito pouco tempo, em parceria com o Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos e com o apoio da Associação Portuguesa de Escritores e do seu presidente, professor José Manuel Mendes, uma espécie de terceiro volume de Deuses e Demónios da Medicina, de Fernando Namora. Lembremos que o grande escritor era natural de Condeixa e se formou em Coimbra. Espera-se que este volume, mantendo-se fiel, na medida possível, ao espírito de Namora, contribua para relembrar algumas figuras relativamente recentes da medicina portuguesa e empolar um pouco o papel dos demónios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. António Tabulo. E agora passaria a palavra ao Dr. Pedro Miguéis, cirurgião artista plástico e que é o autor da maravilhosa capa desta obra. Então, muito boa tarde a todos. Tenho e devo, em primeiro lugar, saudar o meu amigo e colega Carlos Cortes, um homem que a gente já conhece há uma série de anos e que eu tenho que dizer aqui, como responsável de uma das secções, é um homem que sempre mostrou uma sensibilidade e um entendimento correto do papel que as artes têm na vida dos médicos e os médicos também nas várias artes. Eu tenho que realmente dizê-lo porque, se calhar, outros responsáveis não têm sido tão sensíveis. Bem-ajas por isso. Dizer que, realmente, Coimbra tem mais encanto, sempre. E tem realmente piada que eu, a última vez que aqui tinha estado a sério na ordem, digamos, foi para fazer uma determinada prova académica, suada, mas que foi extremamente interessante. Portanto, nós temos recordações muito boas desta cidade. Dizer-vos que é com imenso gosto que estou aqui nesta reunião, a que eu chamo de reunião, é um encontro, digamos assim, entre autores e para os nossos colegas que também estão em casa e outras pessoas. Dizer-vos que, para mim, foi uma satisfação grande. Eu que sou um homem que tenho lutado ao longo da minha vida pelo trazer ao conhecimento das capacidades outras, aliás, como a Sameiro muito bem disse, que os homens médicos, homens e mulheres médicas têm, não é? Porque têm um sentir, se calhar, um bocadinho mais fundo para aquele lado, para o lado das artes e das letras. E, portanto, esta obra dá-me uma enorme satisfação de ver aqui é um filho, realmente, é um trabalho em que se conseguem juntar 16 autores médicos, que não é assim muito fácil, não tem sido fácil, porque habitualmente as obras são, ou é uma editora, ou é... Não, mas aqui há um trabalho que de raiz surge da ideia de algumas pessoas, da liderança, sem dúvida, que a Maria José, que foi fundamental no aparecimento material disto que está aqui, não é? E depois, realmente, o conteúdo. Eu aí tive a sorte de, porque sou o homem das artes plásticas no meio de 15 distintos homens da escrita, homens e mulheres da escrita, no fundo, acaba por ser a face deste cadáver, no fundo, este cadáver, que é um excelente cadáver, é um espírito magnífico, e eu próprio fui apanhado no espírito do cadáver exquis, porque quando eu fiz estes 5 trabalhos, um pouco como já foi dito aqui na mesa, eu estava a vivenciar, digamos, por dentro, as limitações e as problemáticas que a pandemia trouxeram e tem ainda hoje. E foi de dentro para fora, digamos, que eu tive necessidade de criar assim. E depois, de repente, alguém diz assim, olha, você tem qualquer coisa? Tenho. A face. É a face destas 15 peças que aqui estão e que eu, repito, penso que foram um resultado, não só literariamente, enfim, eu não serei a pessoa aqui mais indicada para realmente dizer isso, mas já li o livro várias vezes e gosto dele, gostei muito. E acho que sinto-me feliz por ter, no fundo, por ter dado a face desta obra. Portanto, bem-aja às pessoas todas envolvidas, bem-aja a ideia desta divulgação que tem sido trabalhada e que eu acho que tem um momento muito alto aqui, Coimbra. Ou seja, eu acho que Coimbra mereceu bem nós fazermos estes 200 quilómetros que fizemos belissimamente e em boa hora. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Dr. Carlos Cortes, Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e nosso anfitrião. Muito boa tarde a todos, boa tarde àqueles que estão conosco presencialmente, enfim, do corpo, presencialmente
nesta sala, na sala Miguel Torga, e boa tarde também a quem nos segue através, enfim, das redes sociais, através da internet, e como nós sabemos, tem sido também um meio de divulgação das nossas atividades. Não obstante, nós damos sempre a possibilidade, respeitando, enfim, as indicações da Direção-Geral de Saúde, de poder ter aqui as pessoas também presencialmente. Eu só queria, enfim, deixar aqui 2 ou 3 apontamentos. O primeiro desses apontamentos é dizer a que ponto eu me sinto feliz, satisfeito e honrado por ter aqui os autores e a coordenadora da obra, Maria José Leal, e a Sociedade Portuguesa dos Escritores e Artistas Médicos. Para mim, para a Ordem dos Médicos e para os médicos, é algo de muito importante e algo que tem tudo a ver connosco médicos. Este é o primeiro apontamento. O segundo apontamento era para vos dizer que me sinto um pouco como um anão ao ombro de gigantes. Enfim, como já disseram várias personalidades, e eu digo obviamente com humildade, porque uma das mais conhecidas foi Isaac Newton, um dos primeiros foi o Bernard de Chartres, no século XII, século XIII, que dizia precisamente isso, porque com humildade explicava muito bem que só conseguia ver mais além por estar ao ombro de pessoas de uma dimensão muito maior do que era a sua. E eu, verdadeiramente, hoje sinto-me muito, muito pequeno, mas sobre os vossos ombros eu consigo ver muito mais longe. E isto é um pouco o princípio, enfim, daquilo que nós somos médicos. Nós, os médicos, somos, e está inscrito também no nosso juramento, é que nós crescemos, não crescemos sozinhos, crescemos também com a ajuda dos nossos mestres, que nos iluminam, enfim, e que nos mostram qual é o caminho. E eu hoje sinto muito isso na vossa presença. E eu acho que, não estando enquadrado numa semana que a Secção Regional do Centro desenhou, foi a semana para comemorar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, eu acho que acabamos esta semana da forma mais adequada e maravilhosa. Porque através das palavras do Carlos Vieira Reis, eu percebi que desrespeitou o confinamento. E desrespeitou o confinamento porque, estando confinado, acabou por se desconfinar através da literatura. Porque, verdadeiramente, a literatura também é um meio de liberdade. A cultura, a literatura, enfim, a cultura médica, as artes médicas, e eu gostei muito desta definição, enfim, daquilo que nos chamou a atenção a Maria do Samer Barroso, esta particularidade da arte médica, que é diferente das outras artes, também nos dá muita liberdade. E eu próprio também desconfinei, experimentei muito esta liberdade durante o confinamento, porque verdadeiramente a cultura, a literatura, enfim, as artes têm-nos ajudado muito e fazem parte do ser médico. Disse isso e disse isso muito bem. Eu hoje, enfim, já não sou o jovem, obviamente, que era há 20 ou 30 anos atrás, onde eu estava, enfim, sublimado e pela técnica médica, pela clínica, mas ser médico não é só isso. Ser médico é a conjugação de muitas coisas, nomeadamente da experiência. E uma delas é precisamente a arte. E a arte completa-nos como médicos, completa a essência do ser médico e, como vos disse, eu não vejo melhor maneira de finalizar esta semana, uma semana de liberdade, uma semana que comemora os 73 anos da Declaração Universal dos Direitos das Pessoas, para não dizer dos homens, nós estamos, enfim, numa fase diferente, das pessoas, do que melhor maneira do que apresentando esta obra do convidamento, desta belíssima obra de 15
16 artistas, 15 escritores, mais um artista, portanto são 16 artistas, e agradecer-vos pela vossa presença, agradecer-vos por nos enriquecerem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Foi uma sessão muito interessante, organizada pela Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos, sociedade cuja primeira manifestação pública ocorreu precisamente na Ordem dos Médicos, numa homenagem a Júlio Diniz, pseudónimo literário do médico Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Muito obrigada aos que nos acompanharam através dos canais digitais. Esta gravação ficará disponível no Facebook e no site da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Boa tarde.